Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre um dom muito estranho. Bom, eu pelo menos acho muito estranho, tá? Algumas pessoas enquadram na paranormalidade e outras pessoas enquadram em mediunidade. Eu acredito que, de certo modo, talvez tenha um meio termo aí, mas enfim. O que se chama de pessoas sensitivas, mas sendo que essa sensibilidade exacerbada, ela vai pro lado da empatia, propriamente dito. E a empatia é sentida na pele. É literalmente você sentir o que o outro sente, não só fisicamente, como emocionalmente, psicologicamente. É bem complicadinho e é bem chatinho. Bom, eu pelo menos acho. Aí eu resolvi dar essa explicação para quem também sente isso e talvez se sinta um pouco perdido. Porque se você não tem conhecimento de que esse dom existe, você pode até acabar achando que você tá ficando maluco quando você começa a sentir as primeiras vezes. Foi o que aconteceu um pouco comigo, então vou falar um pouquinho dos sintomas e contar um pouquinho da minha experiência em relação a isso. Bom, é do seguinte, esse dom faz com que você sinta, não é a empatia que todo mundo tem, se colocar no lugar do outro, é de fato, é literalmente você sentir o que o outro sente. Ou seja, nós que temos esse dom, às vezes nós sentimos não só o físico do que outra pessoa está sentindo, desde sintomas como dor, febre ou desconforto, nós também temos todo o sentimento da pessoa, tudo o que ela sente de fato, como angústia, tristeza, ansiedade, enfim, medo. Eu sempre tive a capacidade de captar o tipo de pessoa com a qual eu estava lidando. As pessoas que têm esse dom, elas passam pelo grande desconforto de sentir exatamente, às vezes, o que o outro está sentindo. Assim como a gente tem a capacidade de... É como se a gente conseguisse preencher o outro e sentir o que ele sente, entender o que ele pensa, saber quais as intenções dele de verdade. Assim, esse é um dom que causa grande desconforto em quem tem e muita confusão também, porque chega uma hora que a gente não consegue identificar, fica muita confusão, porque em determinados momentos você não capta o sentimento de uma pessoa só. Você acaba pegando tudo que tem ao seu redor. Se isso estiver descontrolado, então, se você não souber como lidar, você tá em meio a uma festa, por exemplo, ou você tá num ambiente qualquer e tudo que tá ali envolto vai pra cima de você. E quando a gente não identifica que não é da gente o sentimento, que não é da gente o pensamento, a gente acaba quase que ficando maluco. Eu te falo porque isso aconteceu comigo. Se você tem esse dom, você nunca vai se enganar com a pessoa, porque você vai conseguir captar o que ela sente de verdade, o que ela pensa, o que ela quer, quais as reais intenções dessa pessoa. E você também vai conseguir captar o tipo de energia dos ambientes com muita facilidade. É por isso que às vezes as pessoas que sentem isso, elas têm um desconforto em alguns lugares, elas não vão a alguns lugares, ou elas não gostam de certo tipo de multidão, por exemplo. Incomoda muito gente que é muito sensível nesse sentido. Eu, por exemplo, existem alguns lugares que eu não entro, que eu não vou, e não é porque eu sou nojenta, porque eu sou snob nem nada não, é porque eu realmente me sinto muito mal. Aquela energia ali não bate com a minha, eu não gosto de sentir aquilo, ou eu não gosto de sentir o que as pessoas que estão naquele ambiente sentem e pensam, entendeu? Isso acontece com muita gente, é muito comum. Quando criança, eu já tinha essa capacidade de conhecer as pessoas de uma forma muito, muito profunda. Então, eu sempre alertava minha mãe sobre possíveis amizades falsas, e eu sempre falava quando eu não gostava da pessoa,
A minha mãe não entendia muito bem, ela achava que eu era estranha e que eu estava sendo rude ou mal educada com as pessoas as quais eu não batia, digamos assim. Só que com o tempo, eu acho que foi quando eu tinha por volta de 9 anos, 9, 10 anos, ela foi começando a perceber que eu estava certa. Sempre que eu falava as coisas sobre determinada pessoa, sempre que eu dava o meu ponto de vista sobre aquela pessoa, sobre a amizade daquela pessoa, ela percebia que não demorava muito, ela tinha a prova de que eu estava certa. E eu sempre também consegui, por ter essa facilidade de enxergar as pessoas, eu sempre consegui, a gente acaba conseguindo aconselhar muito bem, né? Às vezes só de você falar, ou de você mentalizar alguém, ou de você ver uma foto, você consegue captar tudo que tem dentro daquela pessoa e quem ela é de fato. E por conta disso eu sempre fui confidente de muitos adultos, a gente acaba tendo uma facilidade muito grande para entender as situações, para entender as pessoas, porque a gente não enxerga um ponto de vista apenas, como a maioria das pessoas enxerga. A gente consegue enxergar a totalidade, porque a gente vê tudo por dentro. Então, assim, como isso aí se deu na minha vida adulta? Eu comecei de fato a ter essa parte de sentir fisicamente o que o outro sente. Eu tava com 22. Não, eu tava com 23, eu acho. 23. E foi o seguinte, eu comecei a sentir uma dor de término de relacionamento. Sabe quando você leva um fora, uma pessoa que você gosta muito termina a relação com você? Foi assim que eu tava me sentindo. Na época, eu cheguei a pensar que poderia ser alguma coisa no meu relacionamento, porque eu tava alguns dias sem ver a pessoa que eu tava na época. E porque o irmão dele é estrangeiro, então ele tava com o irmão, eu não tava vendo ele. E eu fiquei com aquela dúvida, né? Eu falei, será que ele vai terminar? Não sabia o que estava acontecendo. Mas deixei o tempo correr e fui ao aniversário de uma amiga. Era aniversário dela, a gente comemorou, foi uma festa bem alegre e tal. E aquele peso ainda no peito de término de relacionamento. Enfim, quando eu cheguei em casa da festa, quando eu cheguei da festa dessa minha amiga, eu comecei a chorar, mas eu não estava chorando por um motivo meu. Eu só senti a lágrima cair dos meus olhos. E a dor de que meu relacionamento tinha terminado estava muito forte. E eu chorava muito. E eu fui ficando muito nervosa e angustiada porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu pensei, caralho, vai terminar comigo, né? Eu já tava esperando. Aí eu recebi um SMS, na época era SMS ainda, dele me dando boa noite, falando tudo normalmente e tal. Eu falei, não é comigo, tá tudo bem. Que porra é essa? O que tá acontecendo? Aí, gente, eu comecei a sentir muita dor de cabeça e um enjoo muito forte. Um enjoo mesmo, a ponto de eu quase vomitar. E a dor de cabeça foi tão forte que eu comecei a ficar tonta e eu precisei deitar, porque... E o choro direto, eu não sabia que porra era aquela, eu tava já pensando, fiquei maluca, né? Acabou. E recebo outro SMS da minha amiga, dessa que eu tinha ido à festa de aniversário, ela chorando muito, dizendo que tinha acabado de vomitar porque a pressão dela subiu, ela tava com muita dor de cabeça e que tava chorando muito porque o namorado tinha terminado com ela. Ele era de outra cidade, então terminou por telefone. E eu fui conversando com ela, eu falei, fulana, você tá sentindo isso e isso? A gente foi trocando as informações e eu acabei percebendo que eu tava sentindo exatamente os mesmos sintomas físicos que ela tava sentindo. Eu não cheguei a vomitar de fato, mas eu tive um enjoo muito forte. Falta muito pouco. Eu tava com a mesma dor de cabeça, enfim, sem contar com o sentimento e o choro, né? Contei pra ela no dia seguinte o que tinha acontecido.
E depois desse dia eu passei a observar as vezes que eu tava me sentindo mal e que o problema não era meu. Fui conversando com as pessoas ao meu redor, e inclusive com essa minha amiga também, que eu tinha muita afinidade disso com ela. E eu percebi que era quase sempre o que as pessoas sentiam, eu sentia. E assim, pra mim, eu cheguei a ficar um bom tempo pensando que eu tava meio maluca, sabe? Eu fiquei meio desorientada porque eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não sabia que isso era possível. Assim, eu sou médium, então eu tô acostumada a lidar com coisas estranhas desde muito pequena, muito nova. Eu já também sabia que eu tinha capacidade de conhecer as pessoas de uma forma que as outras pessoas não conheciam, de uma forma mais completa, né, digamos assim. Mas essa pra mim era nova, eu não sabia que isso poderia acontecer. Foi muito desconfortável. Assim, o ruim é porque isso não é só com pessoas que a gente gosta. Isso não é só com gente com as quais a gente tem afinidade. Não é só com pessoas que a gente conhece. Então, às vezes você tá num lugar, você chegou num bar, por exemplo, ou numa igreja, e você começa a sentir o que outras pessoas estão sentindo, ou você começa a captar o pensamento dessas pessoas de uma forma tão precisa que você tem que se retirar do ambiente, você não consegue ficar ali. E isso é surreal, gente, é desconfortável demais. Sem contar que você capta em multidões também isso. Você capta, além da multidão, o que eu acho pior pra mim, eu não sei se isso acontece com mais algum de vocês que esteja vendo o vídeo, é rede social. Ano passado, ano retrasado, aliás, eu comecei a ter um desconforto muito grande com o Facebook, porque eu comecei a captar que a pessoa, só de eu ter um contato ali virtual com a pessoa, eu comecei a sentir o que a pessoa estava sentindo e a entender o problema pelo qual a pessoa estava passando. Pra ter essas confirmações todas, eu entrei em contato com as pessoas. Vamos supor, comecei a sentir que fulano, olhei pra fulano, percebi que fulano tá com algum problema, tá sentindo uma dor, tá tendo um desconforto pessoal, na vida pessoal dele e tal. Então eu ia, conversava com essa pessoa, perguntava como ela tava e tal, e ela me confirmava tudo o que tava sentindo. E eu comecei a fazer isso frequentemente pra ver se batia de fato, porque eu sou uma pessoa muito cética, pra ver se isso era algum tipo de dom, ou se eu tava com algum problema, sei lá, psiquiátrico, alguma coisa assim, porque eu tinha que tirar uma lógica de tudo isso. E eu comecei a ver que batia, de fato. E chegou num limite que eu não tava mais aguentando. Eu fiquei um bom tempo afastada do Facebook, não só porque eu me cansei daquela palhaçada toda, mas isso aí tava me incomodando demais. Foi o fator principal para ficar cerca de 8 meses afastada. É óbvio que isso acontece também em outras redes, isso continua acontecendo em outros lugares, com pessoas desconhecidas também, mas eu descobri, não sei se funciona da mesma forma para todo mundo, eu acredito que sim, mas eu descobri que às vezes em que eu estive mais suscetível, ou quase que totalmente suscetível aos outros, eram os momentos em que eu estava mais debilitada emocionalmente e psicologicamente. Como assim? Quando eu comecei precisamente quando teve esse episódio que eu contei da minha amiga, isso aconteceu, eu tava com 23, eu tava com depressão nessa época, foi a época do vídeo anterior. Eu tava com depressão, eu já tava também com transtorno de ansiedade, então eu acredito que o fato de eu estar debilitada emocionalmente, psicologicamente, favoreceu o fortalecimento desse dom naquela época. E em outros momentos em que eu estive muito estressada, como eu tô relatando a parte do Facebook, eu acho que foi daí também que isso acabou me incomodando bastante. Acabou se tornando muito forte e se tornando, por conseguinte, se tornando um incômodo muito grande também. Hoje em dia, como eu tô muito bem, eu tô muito tranquila, tô em paz, eu continuo com o dom,
não encontrei um meio de perder, porque juro pra você que se eu tivesse um meio de perder essa merda, eu tirava, porque é muito chato. Mas eu continuo com o dom, porém eu consigo ter um controle muito grande da forma como isso me afeta negativamente, entende? Assim, eu continuo sentindo o que as pessoas sentem, continuo vendo quem elas são, vendo as intenções delas de verdade, continuo captando a energia do ambiente, das pessoas, pelas redes sociais, por multidões, por ambientes, por proximidade ou por pensamento, mas isso não me machuca tanto. Então, assim, quando eu acabo pegando a conexão de alguém que perdeu um ente querido, ou de alguém que terminou o relacionamento, eu sinto forte, mas eu sinto bem leve ainda, bem mais leve do que era antes, graças a Deus, porque é muito desconfortável. Então, gente, pra quem tem esse dom, pra quem consegue ter a empatia à flor da pele, a minha dica é essa: procurar o bem-estar, procurar a paz interior de verdade, tá se sentindo bem com você mesmo, tá se sentindo bem em paz com o mundo, buscar estar em companhias boas, buscar frequentar lugares legais. Eu tinha também, isso é um ponto importante, tá? Eu tinha também o hábito de ir em lugares mais pesados, e noitada, essas coisas assim também prejudica muito a gente. Então hoje a minha frequência é bem baixinha de sair para esses lugares assim. Então eu acho que isso também ajuda a manter minha saúde psíquica e emocional em dia. Isso é um gatinho, tá? Desculpa o barulho. Mas é que tem filhotinho aí, o outro aqui dentro do meu quarto. Enfim. Seguir essas dicas é muito importante para que a gente mantenha a saúde mental, e é bom também você evitar atrito em rede social, evitar bater boca, evitar xingar pessoas. Eu sou uma pessoa muito sangue quente, né? Eu sou muito impaciente, eu sou muito impetuosa, eu tenho pavio muito curto, e eu acho que todas essas características, isso também acabava fazendo a minha frequência ficar meio ruinzinha, e eu acabava captando muito desse tipo de coisa negativa ao meu redor. Bom, a gente se manter em paz, isso é muito importante para quem tem esse tipo de dom. Conta aí nos comentários com qual idade você começou a sentir isso de forma mais intensa. Conta a sua história de como você lida com isso, de como tudo acontece. Porque eu sempre falo isso, porque não só por mim, pra eu saber o que acontece com as pessoas, mas também porque chega alguém pra ver um vídeo, acaba lendo os comentários e a pessoa pode se identificar. E é sempre bom a gente ter referência, porque isso não é muito falado, né? Não é um assunto muito tratado. A gente trata sobre intuição, sobre sensibilidade de você sentir o outro, de você ter empatia pelo outro, mas dessa forma muito intensa, é pouco falado, não é? E a gente fica meio sem referência sobre isso. Eu, por exemplo, no início foi bem difícil pra mim, porque eu realmente não vi. Eu cheguei a achar que tava faltando parafuso. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, você dá aí joinha pra mim. Joinha, porra, joinha, coisa velha, né? Não, volta. Dá like, pronto, dá like, fica melhor. Dá like no vídeo se você gostou, se inscreve também. Eu peço desculpa até que eu tinha dito no vídeo anterior que eu ia postar semanalmente. Eu demorei um pouquinho a postar essa semana porque eu tive mudança, e eu também, no início da semana, que seria quando eu gravaria os vídeos, eu perdi um dos meus animais preferidos e eu fico detonada, enfim. Não tinha como eu gravar por conta disso, eu tava muito mal, mas eu melhorei, então gravei agora, desculpa pelo atraso. Mas é isso aí, gente. Desejo um bom fim de semana pra vocês, muita paz, muita luz. Um beijo grande e fica com Deus.